Onde que é? Onde é que é? Fica à vontade. É carta zero. Posso te dar um pouquinho, cara? Eu tava olhando no chão, achando que era às 7 horas. Pode pegar essa batata longa, é uma nova batata. Bom, então, boa noite a todos. Já estamos contando com a presença radiante do Alexandre Cabral aqui na nossa classe Voltire. Me apresentou uma batata frita no formato diferente. O motivo do nosso convite do Alexandre Cabral é que ele, na nossa intenção, né, de revisitar algumas fontes das nossas origens, conhecêssemos um pouquinho do que talvez se possa dizer como sendo uma teologia do Jonas Rezende. Então o título da aula que a gente combinou seria Intuições sobre uma teologia do Jonas Rezende. E aí aproveitem esse espaço que a gente tem, explorem desse camarada, tirem a energia dele, é difícil, mas falou, obrigado. Fica filmando mesmo, é isso? Ah, eu tô. Fica frio que eu tô. E é pra sentar aqui? Você que sabe, se você vou quiser sentar essa coisa, voz e violão. Tá? Você quer eu tenho esse vício. Dá pra perceber que o zero não tem mais nada na minha vida. É muito bom, muito bom. Bom esse negócio? Bom, não é? Tem várias marcas agora. Olha, desculpe o atraso, eu cheguei 6h12 por aí, jurava que era às 7. Eu tô com essa mania agora. Todo lugar as pessoas, eu chego no lugar errado, ou no cedo demais, ou a dias errados. Eu fui outro dia dar uma palestra num lugar, não era o dia. Um mês depois, terça-feira, no centro da cidade. Era um mês depois. Era um mês depois. Então onde eu tirei? Não, e o segurança falou assim, o senhor, não tem ninguém com esse nome aqui, o nome da organizadora. Aí eu falei, mas eu juro, ela falou pra mim e tal, aí foi lá e chamou a gerente falou assim, não, é só mês que vem. E não é terça, é quinta. Eu falei, claro, eu jurava que era terça-feira. Tô com essa mania agora de, sei lá porquê, e pior que eu cheguei no horário. No horário, não é, estresse mesmo. Ora, queria agradecer ao convite. Foi um privilégio poder falar do Jonas. Vai sair semana que vem, dia 20, antes do encontro lá, né? Vai sair um livro meu sobre luto, chama-se Cartografias do Luto, Adeus Jonas Rezende. Então, é um livro que eu escrevi para ele e, ao mesmo tempo, sobre ele, a partir das Cartografias do Luto e Adeus Jonas Rezende. São 4 cartas, na verdade seriam 8, mas a editora pediu para que fosse tinha um limite de páginas, eu diminuí e tentei condensar o que eu diria nas outras, nessas 4 cartas, e eu tento mapear a experiência do luto meu, de outras pessoas, mas sobretudo falando na primeira pessoa, e coisas que nós dialogávamos, textos dele, discussões nossas, eu tento colocar em formato de carta e tal. Mas na verdade é o segundo texto que eu escrevo sobre ele, né? O primeiro é esse aqui, que eu consegui com a editora, eu não tinha mais, chama-se O Poeta da Fé, né? Jonas Rezende, Poeta da Fé, que o Edson fez a orelha e o Leonardo Boff fez o prefácio na época. E era um momento difícil da vida do Jonas, ele teve uma depressão que clinicamente foi constatada por uma amiga minha, psiquiatra, e fez um tratamento assim, com uma certa duração e tal, com ela, que é a doutora Tula. E era um momento difícil dele, a gente conversou antes sobre o livro, eu me lembro até que o livro seria maior do que foi, e aí eu ia 4, 5 vezes por semana à casa dele para discutir e pegar os arquivos dele pra gente discutir as coisas lá da história dele, os pensamentos dele, e acabou saindo nesse formato que nem era o formato original, e sem nenhuma pretensão, acabou que teve um desdobramento bom, né, para ele, para mim, em outros contextos, sem eu saber também. Eu recentemente fui a uma banca de tese e chego lá e citaram esse texto, sem eu saber, eu nem conhecia a pessoa. Ela citou por algum motivo, eu não sei quem apresentou o livro, e tinha uma parte lá que citava a minha interpretação do Jonas e citava o Jonas por causa da interpretação.
e eu até fiquei satisfeito, não sabia nem que alguém tinha escrito alguma coisa ligada ao tema. Então, como ele foi muito meu amigo, muito mesmo, ao ponto de dormir lá em casa, eu dormi na casa dele, a gente viajar algumas vezes juntos e brigar demais, tá? Ele também tinha esse lado. E ao mesmo tempo, como ele no final, mais pro final da vida, ele dizia que tinha muita consideração por mim, como tinha pelos filhos. E isso era verdade. Eu passei 3 dias dos pais com ele. Engraçado isso. Antes da Neusimar chegar, eu passei 3 dias dos pais, agostos, né? Domingo de agosto, eu passei com ele, almoçava com ele, né? E depois deixava ele em casa e tal. Então a gente tinha essa proximidade. Eu fiquei feliz por saber que a igreja está fazendo memória dele. É muito importante. Eu espero que vocês leiam textos dele, discutam os textos, muito mais do que a biografia, a obra dele. Eu acho que é mais interessante do que talvez a igreja pretenda, do que meramente discutir detalhes da vida. Eu faço sempre isso com os autores. Quando às vezes eu conheci alguém que eu gosto de citar, porque a pessoa, né, é um bom escritor, algo do gênero, um bom professor, eu sempre tento destacar a pessoa da obra, sempre. Hoje eu almocei, depois de uma banca de tese na UERJ, com 2 colegas e amigos meus que eu cito em textos. São 2 filósofos que eu cito. É muito engraçado, e às vezes eles me citam, então a gente fica à mesa discutindo, e eu sempre que vou citar alguma coisa, eu penso nas besteiras que ele falou nesses momentos. Mas naquele momento você não pode pensar que você conhece a pessoa, né? Então com o Jonas tem alguma coisa que eu acho que tem essa magia. Por mais que eu tenha conhecido o Jonas muito de perto, muito mesmo, assim, até lados meio dolorosos, eu acho interessante a gente ler o Jonas como sendo também vocês estão chamando de profeta, poeta, né? Ou como pensador da história e da tradição dessa igreja. Eu vou tentar fazer uma coisa bem minimalista. Eu vou pegar pouquíssimos tópicos do que eu penso da obra dele e a gente discute aqui quem leu os textos dele. E é bom que a classe se chame Paul Tillich, porque a biblioteca do Jonas, depois dele vender grande parte dos livros dele por R$1, ele vendeu Dostoiévski por R$1. Eu achei que ele estava surtando, mas ele achou que queria se desfazer, que ele estava velho demais. Isso em 2007. Então, depois dele se desfazer assim, sobraram muitos livros ainda. E parte dos livros em inglês que ele tinha eram livros do Paul Tillich. E eu me lembro que quando estava escrevendo esse livro, eu estava discutindo as leituras que ele tinha, porque ele muitas vezes o Jonas escrevia ensaios, mas ele não colocava na nota de rodapé as edições e tal. Às vezes ele só citava o nome da pessoa, uma passagem, não dizia da onde. E eu me lembro que a gente discutiu, um dos principais autores foi esse, que dá título à classe aqui. Então tem muito a ver com a vida dele. Ele leu bastante Paul Tillich. Sobretudo, sobraram os 3 volumes em inglês da obra principal dele, que chama-se Teologia Sistemática. Né? E ele tinha uma edição que era de 4 volumes, ele vendeu 1, sobraram 3, né? E a gente falava sobre isso. Então eu vou fazer uma coisa bem beabá e a gente vai discutindo, né? E sei lá para onde que a gente vai daqui. A primeira coisa que eu queria destacar do Jonas como um intelectual, um pensador, que eu citei no livro, que é um aspecto que eu chamei o nome da deidade indiana Shivaísmo, que é a divindade Shiva. É claro que se você for à Índia, essa divindade tem muitas qualidades, é mais ou menos como os orixás no candomblé. Você não tem um Oxalá, isso é uma abstração nossa. Geralmente você tem um Oxalá, que ele ou é jovem, ou ele é meia-idade, ou ele é velho. E dentro dessas fases, você tem subtipos ou qualidades. A Shiva tem muitas qualidades, por exemplo, Shiva Nataraja, que era uma figura que o próprio Jonas gostava e comentou num texto dele, que era uma divindade ligada à dança na Índia. Ora, eu peguei essa divindade e disse que parte da obra dele se assemelha a um aspecto dessa deidade chamada Shiva, que é a ideia de desconstrução. E um outro aspecto da obra seria o que eu chamo de brahmanismo, outros autores também chamam, que é uma deidade, também Brahma, tem vários subtipos, mas todos esses subtipos estão ligados à ideia de criação. Então eu tento olhar para a obra do Jonas vendo que ela tem um aspecto que é de desconstrução, de polêmica, para alguns um aspecto profético, e outro ao mesmo tempo que às vezes
às vezes aparecem juntos. Um outro aspecto é um aspecto criador, poético talvez, como ele gostava de dizer. Ele disse na abertura de 2 livros dele, 2 livros têm a abertura quase idêntica. Um que é um comentário aos Salmos, né, que ele faz pequenininho, são 2 volumezinhos, e um outro livro que ele faz sobre o poeta Aguinaldo de Bastos, que foi amigo dele, também foi meu amigo. E ele fala a mesma expressão, ele compara a experiência poética com um tipo de criação que pode ganhar várias vozes, inclusive nos discursos religiosos. E ele mesmo se via nesse sentido como poeta. Isso está lá. Tanto ele falando dos Salmos, quanto ele falando do outro poeta. Então eu tento pegar esses 2 aspectos e tento pensar a unidade desses aspectos na obra dele. Na vida pessoal dele, eu sempre dizia que eu achava que faltava mais o aspecto Shiva, por mais que ele tentasse ser extremamente, né, crítico e tal. Eu falava assim, Jonas, para que essas culpas? No final da vida eu falava para ele, Deus do céu, vai ficar com essas culpas, cara? Até eu, que às vezes me sinto culpado, já passei por essas culpas porque eu era moleque e tal. Então ele mesmo dizia que ele tinha uma arena dentro de si. E ele fazia de tudo para vencer aquela tradição que o formou. Então, muitas coisas estavam muito mais na obra, nas mensagens, nas pregações, do que na particularidade dos dados biográficos. Mas, mesmo assim, eu acho que tem esse primeiro lado, ou o primeiro aspecto da obra, ele tem que ser ressaltado. Quando Jonas escreveu em 78, Deus Fora do Espelho, a primeira versão, para mim, é a mais interessante. Eu tenho as 2 versões, 2007 e 78. Foi o ano que eu nasci. O Jonas, ele pega um poema retrato da Cecília Meirelles e ele faz uma paródia no final do poema que diz: em que espelho perdi a minha face. Ele encurta até a pergunta e ele tenta perguntar o fio condutor do livro inteiro, que foi um livro que causou muito problema dele com a Igreja Católica. Eu sei disso por causa dele e por causa de um monge beneditino que me deu aula, que perguntou para mim por que ele fez isso com a carreira dele, que foi o Dom Estevão Bittencourt. Ora, nesse livro, o fio condutor é a ideia de que tudo que nós falamos de Deus, quase sempre, está manchado por uma certa imagem da condição humana. Então nós tendemos a falar de Deus como se fosse um espelho que nos refletisse em nosso próprio discurso. E a pergunta dele, nessa primeira versão, depois ele muda um pouco, mas a pergunta é: o que nós vemos de nós por meio daquilo que falamos de Deus? Esse discurso não é um discurso que ele inventou. O século XIX inteiro passou pelo esmeril dessa pergunta. Então você tem autores como Feuerbach, que o Jonas conhecia. Primeiro Marx, primeiro momento, Marx jovem. Mas depois você tem, numa certa psicanálise, sobretudo com o jovem Freud, essa pergunta sobre os antropomorfismos em geral. Mas no século XVIII, na Inglaterra, isso era muito comum. Né? O que nós tendemos a falar das divindades carrega o modo como nós nos compreendemos. E eu fiz essa pergunta várias vezes aí, Jonas, olha, isso que você está falando, muita gente muito séria falou antes. Mas qual é a novidade que você acha que tem ao usar a Cecília Meirelles e tal? E ele falava assim: a minha imagem de ser humano, é isso que eu acho que tem a ver comigo. Não é nem tanto que a gente fala de Deus, mas qual é o tipo de imagem humana que há por baixo da maneira que a gente fala de Deus. Então, o que o Jonas diz, eu digo no livro, mas o que ele disse, conversando comigo, é que a gente tende a se compreender a humanidade de cada ser humano, como algo que está pré-estabelecido ou pré-determinado. Então a gente tende a falar de Deus para reforçar uma certa maneira como a gente se compreende enquanto humanos. E essa compreensão, ela não é só nossa enquanto indivíduos. A gente se pensa enquanto gênero. Tem um alemão que fala algo quase idêntico ao que ele diz no início do século XX. Mas deixa de lado isso, porque o Jonas não conhecia o seu autor. Então, pelo menos ele me disse que nunca tinha lido. O que o Jonas faz é pensar o seguinte: que modo de vida humana é essa que orienta os nossos discursos hegemônicos sobre Deus? Ou seja, que modo é esse de ser humano? Se você pega um outro livro que eu escrevi com o Jonas,
eu e o Jonas escrevemos alguns livros, né? Esse livro eu escrevi com ele, mas uma parte era só minha e a outra era só dele. Chama-se A Redenção de Deus sobre o Diabo e a Inocência. É um livro sobre o diabo, que eu vou falar um pouco, aliás, depois desse texto dele. E esse livro foi muito importante para nós dois, porque nasceu de uma discussão nossa em 2009, por ocasião do lançamento desse livro. Aqui num lugar que nem existe mais, que era um cafezinho que tinha aqui próximo à esquina. E aí, eu me lembro que a gente estava discutindo o tema do diabo, e o Jonas estava dizendo para mim, a gente conversando sobre o relato de Gênesis, um dos relatos da criação, onde o homem e a mulher são vistos como jardineiros, né, que devem cuidar do jardim. E aí, isso está na minha parte do livro, mas o Jonas diz isso em 78 já. Com outras palavras, é que naquele livro, no texto aparece que o homem é conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas que Deus é esse que está falando em Gênesis? Sobretudo nessa passagem. É o Deus Yahvé, Deus que a gente chama de tradição javista, né, que é uma visão mais ou menos do século VI a.C. E naquele texto bíblico, Deus não se define. É o mesmo relato onde Deus aparece no capítulo 3 do livro de Êxodo, para Moisés. E o Moisés pergunta o nome de Deus. E Deus diz que ele é o que é, eu sou o que sou. Tem várias possibilidades de tradução. Eu sou. Tem muitas possibilidades. Isso, segundo Jonas, isso me intriga. Porque se nós somos em mais semelhança desse Deus, que não diz o que ele é, então, se a gente for fiel ao espírito do texto, a gente tem que dizer que a gente também não pode se engarrafar em quaisquer conceitos que sejam. Eu me lembro que, quando eu estava escrevendo isso, eu levei para o Jonas uma edição de um livro de 2004 do Rubem Alves, que foi amigo do Jonas, pessoal, e também foi quase contemporâneo dele na faculdade de teologia. E aí eu levei esse texto para falar de uma imagem que o Rubem Alves tinha da relação entre os nomes que nós proferimos a Deus e a noção de empalhamento. Como é que nós empalhamos os animais, nós empalhamos Deus. Quando os nomes, eles deixam de ter caráter poético e começam a se tornar conceitos. É isso que diz o Rubem Alves. Eu mostrei isso, que é uma obra, um texto, na verdade esse texto é antigo, que foi republicado, mostrei para o Jonas. E o Jonas chega para mim e fala assim, é isso que eu pensei lá naquela época, eu não me lembro desse texto do Rubem não, mas era o que eu estava querendo dizer. Aí eu explorei isso. Por quê? Porque o Jonas tem um capítulo inteiro do Deus lá fora do espelho, que ele fala que se nós desconstruirmos os espelhos de Deus, o que aparece de Deus? E ele diz que não aparece a fala de Deus para Moisés, eu sou o que sou, eu sou. Diz que aparece, eu não sou o que sou. Assim que o Jonas fala. Ou a outra versão dele, eu sou o que não sou. Eu não sou o que sou, ou eu sou o que não sou. E por que ele fala isso? Porque ele dizia que a autocontradição é o coração de Deus. Ou seja, Deus não se fecha em si mesmo. Por isso é que a gente pode dizer no Evangelho de João que ele é espírito e ele sopra onde quer. Porque se ele tivesse parado, a gente já saberia de antemão quem ele é, como ele é, onde ele se manifesta. Mas o que o Jonas quis dizer é que o sentido da fala de Deus com Moisés, a gente, para recuperá-lo, teria que perverter a maneira que Deus falou a Moisés. Porque até a maneira como Deus se revelou a Moisés se tornou um conceito já engarrafado na tradição judaico-cristã. Então seria mais fiel ao espírito do texto, já que Deus não quis revelar nome nenhum, o Deus chegar e falar assim, eu não sou o que sou, ou eu sou o que não sou. Exatamente porque você não consegue me enquadrar em nada. Então, o texto, o Jonas diz o seguinte, se você experimentar a si mesmo como semelhante a esse Deus, você vai perceber que você também não é o que diz que é. Ou seja, você vai não só se desrotular,
mas como você vai desconstruir as identidades engessadas, que geralmente nos doutor, eu sou. A gente acredita nessas idiotices? As pessoas acreditam nisso e batem palmo, o que é pior. Como diz um livro que está em alemão, um livro recente, né? O título é mais ou menos assim, adoradores da identidade, para dizer que a gente está num mundo onde as pessoas estão exigindo essas identidades que nos fixem. Daí a gente tem movimentos políticos atuais que buscam, né, que a gente se identifique e a gente é isso e aquilo, e não só cria sistemas de dominação, como também cria guetos, e todo mundo está sempre se classificando. O que o Jonas diz lá em 78 é isso, que só quebrando o espelho de Deus é possível ter uma experiência onde Deus não se identifica consigo mesmo. Isso é tão importante que ele escreveu com Edson, aquele Dores que nos transformam. O livro que ele escreveu com Edson acabou de defender a tese de doutorado dele em teologia. Podem olhar lá, tem uma partezinha que ele coloca em uma hipótese que depois ele desdobrou em outros textos, mas que é extremamente importante para muitos teólogos e teólogas hoje, a ideia de que o Deus que a gente sempre identificou com as nossas crenças é um Deus que sofre de uma certa apatia radical. Aliás, o Edson publicou uma versão da tese dele que é do simpático ao apático, não é isso? Mais ou menos isso? Era apático ao viver simpático. Simpático, né? O Edson gosta dessas expressões, mas ele pensa em grego, ele está certo, que é uma apatia, simpatia. Ele está certo. De certo modo, é por causa do Moltmann que pensa isso. Mas ele está dizendo, Jonas, algo quase idêntico ao Moltmann. A ideia de que esse Deus, se ele se torna outro de si mesmo, é porque esse Deus não é indiferente às mudanças do curso da sua existência, da sua vida, quanto das nossas vidas. Tanto que o Jonas faz um questionamento na segunda versão desse livro, de 2007, ele coloca várias formas como a gente tem de classificar as crenças em Deus. E ele nega todas. Todas. Teísmo, deísmo, ateísmo é uma crença, e assim por diante. Ele vai negando. E o que ele vai colocar lá, podem ler lá, na segunda versão. Ele não diz com essas palavras, é que a experiência de Deus é uma experiência de transformação afetiva, tanto dele com ele mesmo, quanto da gente em relação a ele. Essa dupla afetividade é o que está implícito lá. Por isso é que Deus não é o que é, ou é o que não é. Porque ele pode ser outro. Mas a questão dele não é essa. A questão dele é que ser humano é esse que pode experimentar Deus como sendo outro de si mesmo. A resposta de Jonas, na primeira versão do livro, é um homem que não se identifica com aquilo que ele acha que ele pode dizer e pensar de si mesmo. Eu posso ler depois, nesse primeiro momento da obra de Jonas, ele escreve um livro chamado Direito e Avesso. E lá ele coloca um poema na quarta capa, perguntando quem ele é. No mesmo período que ele escreveu isso que eu estou dizendo. E ele vai dizer que ele é como aquele endemoniado do Evangelho. Que quando perguntado, disse que, na verdade, aquele demônio era a multidão. O Jonas vai dizer assim, mas isso não é o que eu sou e nós somos. Então ele ressignifica a passagem do Evangelho dizendo assim, quem disse que ser legião é por si só demoníaco? E quem disse que existem seres humanos que não sejam legião? Eu acho, não estou brincando não, eu sou fã dessa construção dele, porque o que ele está querendo é até negar o texto bíblico com seu significado extremamente pejorativo, negativo, moralista, essa ideia de que ser plural é um problema, já que a pluralidade é do demônio. Eu não me lembro bem da passagem aqui, mas Jesus não expulsa essa legião do cara? Expulsa! Eu vou ler para vocês, vou abrir na página, porque eu sou homem E sério. aí, ele expulsa? Então, É como se ele ele entra nos porcos. aquela multiplicidade. Então, é isso que o Jonas vai questionar.
É isso mesmo. E para mim, aliás, é o que eu tento elaborar, é o modo como ele questiona isso. Vou ler para vocês um pedaço da passagem dele. Diz assim: hoje, nem Deus ousaria mudar a minha certidão de batismo. Legião é meu nome. Vou ler uma passagemzinha. A mão dirigida pelos mais diferentes núcleos, que nem sempre respeitam suas órbitas, mão que é, no entanto, escrava de uma inalienável honestidade, desenha aqui um esboço de minha identidade. Minha identidade é múltipla, é isso que ele está defendendo. Mais um pouquinho. São traços que buscam com gana um perfil. Esta ânsia de ver meu rosto, ou seria mais correto dizer meus rostos, ainda que fosse para depois morrer, momentos flagrantes registros, retratos reflexos, frágeis impressões digitais. Frágeis. Ele está pegando o contexto bíblico, não está desdobrando o sentido que o Evangelho dá ao contexto. Ele está dizendo assim, mas é exatamente ser plural que é o lugar de uma possível experiência humana de um Deus fora do espelho. Por quê? Porque ser imagem e semelhança de Deus é ser imagem e semelhança de um Deus que não deu nenhum conceito para conhecê-lo. Portanto, se a gente não for uma miniatura desse mistério, não tem como a gente falar com a alma desse mistério que a gente experimenta. Vou ler uma outra passagem agora desse livro, Deus Fora do Espelho, da primeira versão. Depois ele apagou, até falei, para que você botou essa? Por que você apagou? Essas coisas não estão mais interessantes e tal. Ele diz assim: acho tão estranhas as sombras que me cercam, parecem animais com olhos de anjo, ou seriam anjos que exalam o hálito fétido das hienas. Que é o homem? Como manter o equilíbrio com partes proporcionais de bestas e anjos? O homem, como manter o equilíbrio disso, dessa dissonância, besta e anjo, que caracterizam os homens? Que é o homem? E que força é esta que insiste na dinâmica da coerência quando o homem se perde no próprio caos? Que é o homem? E que força é esta que teima em gritar sobre os abismos? Que a ambivalência não é o ponto de chegada. O caminho todo é ambivalente, é isso que ele está dizendo. Que é o homem? E que força é esta que me faz intuir uma realização muito acima do bicho e do anjo? Esta realização que os próprios profetas não puderam sequer exprimir. Eu não vou ler mais, mas é o texto inteiro ele dizendo que ser homem é, na verdade, se ver por sobre abismos. Ora, nesse primeiro, então, momento que eu queria destacar é que o modo como Jonas compreende Deus exige um modo da gente se relacionar consigo para além das identidades que nos fixam. E um Deus que se vê para além dessas frágeis identidades é um Deus fora do espelho, porque é um Deus que não precisa ser coerente com nenhum sistema de pensamento que a gente o fixe conceitualmente. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo isso, eu ia todas as semanas ler os textos que eu escrevia para ele, para ver se ele concordava. Todas as semanas. O Alexandre, só voltando, qual é o sentido de Jesus ter expulsado essa criança? Tem muito. Olha, vamos lá. Se for um parênteses, um amigo meu é um ateu assim, não tão convicto, é um ateu prazer, mas é um cara sério lá da UERJ e tal. E aí a gente deu um curso junto lá da pós, os mestrandos, doutorandos e tal, que era sobre negócio de mística e desconstrução, uma maluquice, cada um dava uma base do curso. E o curso foi muito bom porque foi uma loucura, assim. As pessoas já estavam surtando com o curso, tá? E as pessoas gostam de surtar, na UERJ, então, né? Para estar lá tem que ser maluco. Então, o que ele aconteceu aqui, eu comecei a indicar textos para ele sobre a história da ideia de diabo. Quando eu estava pesquisando um livro com o Jonas, eu li muitos textos sobre o diabo. E sobre historiadores e tal, teólogos. Então eu adorei ler do diabo. Hoje em dia eu tenho fascínio por essa ideia. E aí, juro que eu tenho, eu me sinto bem lendo essas coisas. Será? Por que será? Porque eu sou corno, né? Isso se apontou pro Chico. Eu sei corno, negócio do diabo pro Chico.
Mas ele deu um curso e ele começou a ler também sobre o diabo. Ele adorou essas construções. Por exemplo, tem uma tese de doutorado linda, que é defendida pela USP, que é sobre como que no século XVIII os escravos dos senhores de engenho falavam do diabo nas plantações. Plantação de cana, café e tal. Como é que eles pensavam no diabo atuando na plantação? Então, é uma outra ideia de diabo, que ele atua na cana, no café, na maneira como o negro pisava o solo e tal. E a construção é muito complicada. Então esse cara começou a ir, ele deu um curso sobre o diabo. O curso choveu, gente. O ateu? Esse cara o ateu, semi-ateu, porque ele é um ateísmo meio estranho dele. Aí, porque ele adora estudar religião. O curso era dentro de que curso? Da filosofia. Filosofia pode qualquer coisa. O que aconteceu com ele? Primeiro que o curso ficou lotado. As pessoas adoram o diabo. E a segunda coisa é que ele analisou primeiramente esse texto do Evangelho. O meu nome é Legião. E eu e ele discutimos, a gente saiu várias vezes para ele planejar essa parte, para dialogar os teólogos, os exegetas, os estudiosos sobre essa passagem. Muito pouca concordância, mas tem muita coisa interessante. Por exemplo, a crítica que um certo judaísmo faz à noção de disparidade. Porque uma certa visão do demônio, ele produz disparidade e impede que a vida tenha coesão, unidade. Por exemplo, em hebraico, a palavra shalom, que a gente fala que é paz, vem de shalem, que é integralidade. Então é muito interessante que o contrário da integralidade é exatamente a desintegração, a dispersão e tal. E muito do imaginário judaico do século II, III a.C., até mais ou menos o século II era cristã, pensava a ideia do demoníaco como produção de dispersão. Então tem muita coisa nessa passagem que os autores citam. Eu não seria capaz de dizer isso, porque eu não sei, eu estou muito cansado hoje. Eu estou aqui devotamente falando do Jonas. Mas, então, a primeira coisa que eu queria destacar é isso que eu chamei num outro livro, que eu dei para o Jonas até de presente, que é intersignificatividade. Ou seja, o Jonas, ele faz o que muitos teólogos contemporâneos fazem. Eu não consigo falar em Deus como um objeto inerte à minha frente, diante do qual me posiciono. Eu falo de Deus ou de divindade sempre numa relação com quem eu me torno na vida. Então, dependendo do modo como nós somos, há uma relação com a divindade específica. Você não consegue dissociar. Porque a gente nunca fala de ponto de vista nenhum, a gente sempre fala imerso em relações. O que o Jonas está fazendo é decidindo, de maneira muito ousada e crítica, pela necessidade que a gente tem de falar da divindade, da divindade cristã, por meio de uma relação com a condição humana baseada numa experiência de abismo. Ele chama aqui nesse texto que eu acabei de ler de caos. Se você faz essa experiência, como Deus aparece? Gente, como que ele aparece? Certamente ele não aparece sendo sempre um só. Eu escrevi um livro sobre poligamia, politeísmo, ia falar poligamia, quase, mas vai lá, politeísmo, que foi o texto que eu dei para o Jonas de presente em 2015 ou 2016. E aí era um livro, chama-se Morte e Ressurreição dos Deuses. Esse livro nasceu de outras pesquisas minhas, mas de uma conversa minha com o Jonas. E a conversa era o seguinte: eu dizia para ele que eu ia para casa dele, a gente jantava, almoçava, ficava conversando coisas, tipo, viajando na maionese. Às vezes ele viajava na maionese com negócio de poesia, com não sei mais o que, com notícias de jornal, às vezes sentava esses temas assim, mais teóricos e tal. E aí esse dia era para dizer sobre por que é que o politeísmo não tem um caráter positivo na construção cristã da ideia de Deus. Por que todos os primeiros séculos, sobretudo os simples primeiros séculos da era cristã, muitos autores, eles despenderam muita energia para negar a ideia de pluralidade dos deuses. Isso era o objeto da minha pesquisa lá. E o Jonas, antes de eu sair, se levantou, ele ainda estava andando mais ou menos bem, foi me deixar à porta assim, e falou assim que ele tinha um professor, que eu não sei quem era, não sei se era o Herculano, algum seminário, que uma vez disse para ele pessoalmente assim:
O politeísmo mostra a riqueza da divindade e o monoteísmo valoriza a sua unidade. Aí ele disse para mim, aí era ele disse assim: o problema é que quando a gente deu ênfase na unidade, a gente perdeu a pluralidade da sua riqueza. Entendeu? Isso ele falou para mim, eu não podia colocar isso no livro que eu já tinha publicado. Mas isso é importante por quê? Porque isso mostra a crítica dele. A crítica dele é que, geralmente, uma relação com Deus que não muda, ela produz uma relação conosco, onde o ideal é não mudar. Vou dizer um dos casos onde isso aparece. O Jonas fez uma mensagem, uma pregação lá na igreja Bethesda, Copacabana, quando ele celebravam juntos com Neemias, que foi uma pregação com Neemias. Posso falar besteira aqui, tá gravando. E ficou uma fera, assim, eu ia falar puto, mas não vou falar palavrão, porque eu sou homem sério. Mas ele ficou assim, ele falou pra mim assim: sou o Jonas mesmo pra falar essas coisas, não. Mas o moralismo do labor. Aí o Jonas queria dizer o seguinte: como que existem exemplos na Bíblia de separação, e como que muitas separações elas são necessárias para cada qual continuar caminhando e se afirmando no seu caminho, e são queridas pelo próprio Deus. Era isso. Então ele fala Ló, fala Paulo, fala citando exemplos. E aí ele faz uma pergunta no meio da pregação dele. Porque eu sei dessas perguntas, não é porque eu te decorei não, é porque o Jonas me dava as anotações para as pregações dele. Então eu guardava as dele, ele guardava mais, ele deve ter umas 3 minhas até hoje. Mas eu tinha lá uns sacos com as dele, então eu ficava analisando e depois a gente discutia. E nesse saquinho tem uma pregação dele que ele está falando sobre isso. Ele diz assim: como que nós podemos dizer que uma relação não deu certo porque ela terminou? Será que terminar no tempo certo não é dar certo? Aí o Neemias falou comigo na hora: isso é porque ele foi casado 3 vezes, né? E a minha vontade era falar assim: você que deu mole, né, cara? Mas eu fiquei lá: tá bom, é verdade. Pô, você que deu mole, meu amigo, você devia ter feito. Mas vai lá. O que acontece? É que isso é o espírito dele. Ou seja, o espírito dele ao pensar em Deus que é mutável, que não se identifica com o que a gente diz dele, e não se identifica com ele mesmo, que ele pode ser outro, é permitir que a própria vida do ser humano possa ser outra. Portanto, afirmar a autodiscordância de Deus é condição para que a fé afirme a possibilidade de não sermos sempre coerentes. Segundo detalhe, dessa face da obra do Jonas. No início da Deus Fora do Espelho, da segunda edição, o Jonas faz uma apologia à heresia e ao fato dele ter sido considerado herege ao longo da vida. Eu usei um exemplo aqui, que é do Dom Estevão Bittencourt, que leu essa obra, a primeira versão, em 78, e eles se falavam quase toda semana. E o Jonas chamava o Dom Estevão para ir à igreja de Copacabana falar sobre símbolos cristãos e tal. E às vezes o Dom Estevão chamava o Jonas para ir lá no mosteiro e tal. E eles cortaram os laços porque era muita heresia para ele. Qual era a grande heresia do Jonas? É que ele não acreditava na condenação divina. Porra, isso era um problema sério. Não, o quê? Condenação divina. Essas bobeiras que as pessoas realmente acham que isso é sério, né? Mas vai lá, ele fazia uma crítica. Não foi reconstruir a crítica, mas ele fazia uma crítica contundente, e ele falava assim: eu não sei bem se isso tem algum sentido, ou talvez fosse mais interessante pensar que ele vai relativizando. E o Dom Estevão ficou uma fé, ligou para ele e disse assim, o Dom Estevão era um gentleman, e ele falava assim com a vozinha assim, com sotaque em latim, porque ele só celebrava e rezava em latim. Então falava assim: Pastor Jonas, aí falei, eu queria lhe perguntar se aquilo que você escreveu, e ele dava aula assim também, aquilo que você escreveu é realmente do que você crê. Ele fazia assim, aí o Jonas respondeu para ele assim: olha, tem muita coisa que eu creio que eu não escrevi, ô Dom Estevão, para não escandalizar o povo de Deus, mas se isso te escandaliza, cuidado com o que vem daqui a pouco. O cara
achou que aquilo ali ia corromper a fé católica. Então, o Jonas, na introdução da segunda versão, ele faz um relato existencial dizendo que ele não se incomoda mais de ser chamado de herege. Por quê? Porque ele descobriu ao longo do tempo que a palavra heresia em grego, primeiro, e que não tinha autorização do supervisor da casa onde tinham os cultos cristãos, que eram chamados de bispos, né, episcopos, que eram os supervisores, porque colocavam a comunidade em risco. Então, se você chegasse lá e ficasse pregando, você podia morrer, porque grande parte da história do Império Romano, né, tinha uma perseguição e que via aquilo ali como, né, como um crime contra o imperador. Vai lá. Mas a segunda acepção, que é a mais importante, é que etimologicamente a palavra significa escolha. E o Jonas diz isso no prefácio, que ele não vê como não ser herege, já que Deus nos obrigou a viver escolhendo. Então ele coloca um elemento que eu tento caracterizar ao longo do texto, que é a relação necessária, intrínseca à fé, que é entre fé e liberdade. Que Paulo faz de uma forma, Santo Agostinho faz de outra, Lutero desdobra Santo Agostinho e o certo Paulo, e que o Jonas acha que ele tem que ser problematizado. Por quê? Porque ele nota que se você interpretar a liberdade como livre-arbítrio, como simples poder de escolha, não é isso que está em jogo. Porque ele nota uma coisa que um autor como Nietzsche também notou. Sempre que a gente valoriza o livre-arbítrio de alguém, o propósito central é não só onerar o ato, como poder culpabilizá-lo. Santo Agostinho, na primeira página do livro sobre o livre-arbítrio, olha o nome do livro, na primeira página, ele já diz que é necessário que nós tenhamos livre-arbítrio. Caso contrário, Deus seria culpado pela existência do mal no mundo. Então ele bota o livre-arbítrio como uma exigência para que a gente seja culpado. Caso contrário, Deus seria culpado. O que o Jonas faz é pegar exatamente esse pensamento, até no livro que ele escreve com Amaury, para fábulas, tem uma das parábolas, que é parábola com fábula, né? Que ele fala sobre o conceito de verdade, onde ele vai relativizar também o problema da liberdade. E o que o Jonas vai falar é o seguinte, é que a gente nunca escolhe nada de maneira neutra. E que a nossa vida é sempre orientada por um conjunto de condicionamentos. Esses condicionamentos, eles são de ordem social, de ordem cultural, né? As classes sociais, a cor da pele nos condiciona. Se nós somos gordos ou magros, homens, mulheres, problemas de gênero. Ou seja, uma série de condicionamentos. Ninguém escolhe a não ser a partir dos condicionamentos. E o que o Jonas vai dizer é que é quase uma equação, a expressão é dele, insolúvel entre liberdade e condicionamento. Mas ele diz o seguinte, que a fé resolve esse problema. Porque a fé, a expressão que ele usa é a do Paul Tillich. Paul Tillich tem duas expressões para a fé, e o Jonas só pega uma. A primeira é do livro A Dinâmica da Fé. Dinâmica da Fé, não tem um artigo. E ele lá diz, a fé é estar possuído por aquilo que nos toma incondicionalmente. E ele usa a expressão inglesa ultimate concern, que é aquilo que é decisivo, né? que aparece como sentido último da vida. Então, o Paul Tillich vai trabalhar toda a obra tentando interpretar essa expressão do que significa fé. E ele vai dizer que o partido político pode ser objeto de fé e tal, até mostrar que o Deus de Israel e o Deus de Jesus Cristo, ele não consegue compatibilizar com esse tipo de fé, porque esse Deus não pode ser objeto, então a fé é sempre um risco, porque faz com que a gente seja possuído por algo que a gente não controla. Mas o Jonas ele não se interessava tanto por esse texto, ele gostava de um que é um livro clássico do Paul Tillich, chamado A Coragem de Ser. E todo o livro ele trabalha com uma definição de coragem, que é a afirmação do ser a despeito do não ser. O que significa isso? Significa que o Paul Tillich diz que a vida ela é uma amálgama, uma integração de dois elementos que parecem que são opostos, que é o sentido que a vida tem e o sem sentido que a vida também tem. Ou seja, a gente produz sentido, mas a priori a vida não tem sentido. Ou seja, a vida não está pronta. E ele termina o livro caracterizando o que é a fé a partir desse conceito. E ele diz que
A fé é um tipo de coragem que nos faz ser aceitos. Então, faz com que a gente seja aceito. Sinta-se aceito. Ainda que vejamos-nos como culpados ou malditos. Então, a fé é uma coragem da gente ser aceito a despeito da gente sempre se achar moralmente, socialmente como não aceitável. O Jonas gosta dessa caracterização. E o que ele vai dizer ao longo desse texto é que a heresia, ela é uma exigência da fé, porque é uma exigência que nós afirmemos a coragem da gente ser. Dentro de todos os condicionamentos não nos determinam. Então há um quinhão de indeterminação na vida. E para a gente ser quem a gente tem que se arriscar e ter a coragem de se afirmar, ainda que existam muitos condicionamentos que mostram que a vida, na sua singularidade e criatividade, não vale a pena. Então ele diz que esse é o sentido máximo da heresia. E por isso ele diz que a pecha de herege não dói mais. É assim que ele fala, não me dói mais. E aí ele usa um exemplo clássico que ele usava em pregação aqui, que é a daquele, como é que é, Lúcio Flávio, o bandido passageiro da agonia. Que o Lúcio Flávio, o Jonas teve um encontro, esse encontro é muito bonito, assim, emocionante. Ele foi vice-diretor de um presídio, os presídios aqui do Rio. E quando o diretor foi embora, teve uma rebelião, estava viajando, e ele era o próximo na sucessão. Então, os caras queriam que alguém ouvisse suas reivindicações, que eles queriam matar qualquer um. E aí chamaram o Jonas saiu de sala de aula e foi lá, né? E disse que ele foi com medo desgraçado. E ele entra lá, e aí ele falou pra mim que aí você entende que é fé, no sentido que ele fala da coragem. Que ele chegou lá e falou assim, eu tive que falar alguma coisa. Porque chegou o momento que ele começou a negociar e pedir para as pessoas abaixarem as facas e tal. E um dos presos chegou e falou assim, pastor, diz alguma palavra de Deus pra gente nesse momento. E eu falei, o que eu falo? Ele falou, cita a Bíblia. Se fosse você tinha que citar a Bíblia, porque hoje os pastores que não gritam, não citam a Bíblia, não são nada, né? Mas ele chega, ele conta, pega uma frase do Lúcio Flávio. E ele diz assim, no mundo de perseguidores e perseguidos, é sempre melhor ser perseguido do que ser perseguidor. Porque o perseguido tem à sua frente inúmeros caminhos, enquanto o perseguidor só tem um, seguir o perseguido. E aí ele diz assim como vocês, olha que lindo, eu estou arrepiado aqui. Olha isso aí, ele chega e fala para os presos, que já tinham baixado as armas. Isso que é interessante, ele diz assim como vocês, Jesus foi perseguido e não perseguidor. A cruz é o sinal de que ele escolheu o caminho aberto. Mas hoje a gente se lembra do perseguido e a gente faz de tudo para não valorizar os perseguidores. Eu olho para vocês e vejo que vocês ainda têm uma infinidade de caminhos possíveis. Portanto, é possível que a gente escolha um caminho de renovação. E aí o aplaudiram, pediram para ele fazer uma oração, ele orou o Pai Nosso, deu uma bênção. Por que isso é importante? Porque isso é heresia no sentido do Jonas. Ele diz no livro que se ele pudesse, na segunda versão, ele só teria um dogma. Dogma significa em grego decreto, né? Que ele faria um decreto, que é o dogma de não dogmatizar. E deixar espaço para a liberdade nesse sentido, que é uma coragem de afirmar-se e afirmar o existir em meio a todos os seus empecilhos, como se a vida ainda pudesse produzir sentido, por mais agonias, e no caso do Paul Tillich, ele cita em inglês, ele cita anxiety, que a gente está nos ansiedade, mas é um erro, porque é angústia, que ele fala em alemão, por mais que a vida contenha muita angústia, e por mais que a vida tenha as suas desolações. Então, nesse contexto, o Jonas vai fazer mais uma crítica, que é a crítica à noção dogmática de verdade. E ele vai dizer nesse livro, mas também no livro Para Fábulas, que ele escreveu com a Mauri, mas também no livrinho
na introdução ao livro de poesia que ele tem, ele vai dizer exatamente isso. Ainda que exista uma verdade absoluta, nós não somos absolutos e por isso não podemos falar de nenhuma verdade sob o ponto de vista absoluto. E ele usa no Parafábulas a seguinte imagem: assim como o vinho se adapta ao vaso que o recebe, todas as verdades se adaptam à relatividade daqueles que falam delas. Portanto, até as verdades divinas são faladas com vozes humanas. E ai daqueles que não saibam disso, porque matarão em nome dela. Então, daí o segundo passo: a heresia é o direito de experimentar a verdade de maneira multiforme e, portanto, plural. Daí você não conseguir fazer um sistema na obra do Jonas. Eu usei esses fios condutores para ajudar, mas o Jonas escreveu sobre muita coisa. E até a fala dele, eu uma vez fiz uma análise de discurso, né, de umas pregações dele, eu peguei os textos e tentei mostrar para ele as anotações. O Jonas tinha anotações muito interessante mesmo. Um dia eu queria escrever sobre essa estrutura. Ele começava assim, entre aspas, com uma frase e botava o nome. E ele botando setinhas que tinham a ver com essa frase. Aí depois ele botava uma outra frase e botava umas setinhas. E aí geralmente ele terminava em 3 momentos. E botava uma outra frase que tinha a ver com isso. E botava as setinhas dizendo. Aí dizia assim: TV Cultura não sei quanto, TVE não sei quanto. E botava assim. Aí esses 3 blocos, eles tinham saltos. E eu falei isso para ele: cara, todo o discurso seu, a oratória do Jonas e a retórica eram muito encantadoras, mas ele dava saltos, tinha uma descontinuidade. E eu uma vez peguei os textos dele, assim, analisei e falei assim: cara, você não está vendo que você dá saltos? Tem coisas aqui que não tem gancho um com o outro. Aí ele falou assim: não, para mim essa parte tem um sentido, essa tem outra, essa tem outra. Eu faço com isso uma coisa, os outros eu não sei. Por que é muito bom isso? Porque ele não é um camarada que vive dessas unidades, dessas concisões, que a gente acha que os discursos têm que ter, eles têm que ter uma coerência absoluta. Não, o que ele queria, a expressão que ele usa, e eu usei, depois que eu tive muita intimidade com ele, eu usei isso para a minha vida. Ele adorava falar isso, caleidoscópio. Adorava usar essa imagem. E aliás, que quando eu escrevia caleidoscópio, ele não gostava, ele gostava de calidoscópio. Aí eu falei: ai, que palhaçada, cara. Ai, qual é a diferença ali? Não, porque para mim fica mais bonito. Eu falei, aí eu botei o livro inteiro calidoscópio. Eu não sei dizer para que isso. Porque ele achava que a vida era isso, o discurso era assim, as leituras bíblicas, a fé era calidoscópica sempre. Então, ser herege era não só afirmar a liberdade de um caminho, como a pluralidade de formas de experimentar uma verdade que a gente nunca vai conseguir conhecer de modo absoluto. É como vinho na relação com a taça. Mais um aspecto desse elemento, para já ir terminando aqui. O Jonas diz que os discursos teológicos, eles quase sempre são asas quebradas. E que os discursos teológicos teriam como sentido fornecer asas que promovessem a liberdade. Mas, exatamente por causa desses espelhos que a gente citou, essas calcificações, o que acontece é que os discursos teológicos quase sempre vendem asas, mas elas estão quebradas. Mas eles têm tanta força que eles nos fazem acreditar que a gente vai voar com elas. Então, ele disse isso mais de uma vez. Eu estou lembrando aqui em 2 lugares, mas ele tinha essa visão. Eu uma vez citei para ele um poema do Fernando Pessoa, que ele gostava muito, é um autor que eu também gosto, mas ele gostava muito. E eu citei para ele um poema que ele não conhecia do Fernando Pessoa, que diz assim: porque ter asas simboliza a liberdade que a vida nega, mas que a alma precisa. Não é uma pergunta, é só uma pergunta. Por que ter asas simboliza a liberdade que a vida nega, mas a alma precisa? E quando eu estava interpretando exatamente o que o Jonas pensa sobre o que é teologia. E aí eu li com ele, eu citei esse poema, li com ele o capítulo e ele mandou parar no meio. Ele chegou para mim e falou assim: Alexandre, você tem que dizer que esse poema do Fernando Pessoa, eu concordo, mas eu diria que essas asas, a teologia vende como asas quebradas, porque é isso que eu digo no texto. Aí eu falei assim: não, cara, eu quero primeiro citar o Fernando Pessoa e dizer que você pensou exatamente o contrário dele ao pensar a teologia. Então, o Jonas diz que era necessário
necessário, ele diz isso no livro Cara Coroa, é um livro pequenininho, de comentários, saiu até no Globo na época, uma página imensa sobre o livro. Ele diz que no livro Cara Coroa que os discursos religiosos, sobretudo a teologia como um saber, ela deveria ter o sabor da terra. E ele diz por que o sabor da terra? As imagens que ele usa é que teria que conhecer o Deus do lava-pés, expressão que o Jonas gostava. E o que seria o Deus do lava-pés? É que você não poderia falar de Deus a não ser de baixo para cima e não de cima para baixo. E que as asas de um discurso teológico que permitem voar, eles nascem das entranhas da terra e não nascem previamente dados do céu. Entendeu? Daí eu comparo no livro o Jonas com uma passagem que ele amava, do livro Dançar a Vida, do Roger Garaudy, que é um filósofo que foi de linha existencial, também marxista, foi cristão uma época e acabou sendo muçulmano. O Jonas adorava esse cara, porque ele escreveu um livro sobre dança e o Maurice Béjart fez a prefácio do livro. O Jonas comenta, e eu cito e comento, tento continuar o comentário do Jonas. Nesse comentário, o Maurice Béjart tenta dizer qual é a relação dele como dançarino com a vida. E se aquilo ali tem um caráter sagrado de fato. E ele conta duas histórias. Uma delas é que ele estava de férias, se eu não me engano, na Itália, algum lugar na Itália, e ele estava numa pousada, assim, e quando estava tarde da noite, ele olhou assim para baixo e viu um pessoal, né, homens e mulheres assim, em círculo, e discutindo, não sei se era política, alguma coisa, e eles estavam quase saindo no tapa. E gritavam com o outro, até que alguém pegou um violão. E quando eles começaram a cantar e a dançar, imediatamente eles se integraram, eles se reintegraram. E ele viu que tinha alguma coisa estranha ali mesmo, né? Mas que de repente as pessoas começam a cantar e dançar e todo mundo. Aí ele foi tirar outras férias, ele estava muito estressado e foi para a Índia. Porque disseram que teria algum guru que o orientaria, porque ele queria sair dessa mentalidade ocidental, de pragmatismo e tal, de um racionalismo exacerbado, e queria ir para lá, porque lá ele encontraria o seu eixo e tal. Então ele queria um mestre em yoga, já que yoga significa união, unidade e tal. Ele queria encontrar essa unidade. Diz que ele chega lá e encontra um mestre. E o cara chega para ele e fala assim, olha, você não é aquele cara da dança? Aí ele falou assim, sou. Aí ele falou, olha só, aqui na Índia, tem uma divindade, uma deidade chamada Shiva Nataraja. Você tem lá que é exatamente a divindade da dança. E o que acontece é o seguinte, quando as pessoas dançam, elas e a música vão formando uma unidade. E exatamente essa unidade significa a palavra yoga. Aí ele falou assim, você é dançarino. Você saiu de lá para cá para buscar algo que você sempre teve. Aí ele falou assim, volta para lá e continua a dançar. Se todos os ocidentais soubessem dançar. E o Jonas amava essa passagem. E aí eu peguei, conversei com ele, eu tenho esse livro lá em casa, levei para ele e falei para ele, você entenderia então o que você chama de teologia com asa, ou discurso teológico que vem nasce da terra, como a partir da metáfora da dança? Aí ele fala assim, exatamente. E eu fiz uma entrevista para tentar interpretar o que ele achava, e ele dizia o seguinte, que um conceito teológico, ou uma pregação, um livro de teologia, só podia ter um lugar, o favorecimento de uma vida dançarina. E a vida dançarina, você só pensa enquanto dança, porque se você raciocinar antes de dançar, você não dança. Então ele dizia que assim deveria ser a teologia, não os pés de chumbo, mas as asas dos pés. Então eu disse três, cara, tem muito mais. Eu disse só 3 elementos dos que eu chamo de shivaísmo do Jonas Rezende. Agora eu vou tentar dizer poucos outros, só sobre o que eu vou chamar de brahmanismo, que é esse caráter inventivo, porque até agora eu estou falando de coisas que ele desconstrói. Eu queria mostrar algo que ele abre como sendo próprio do caminho dele, criativo e não meramente desconstrutivo. A primeira coisa que eu diria é uma outra expressão dele
que ele usou, que eu me lembro uma vez só em escrito, mas ele falava muito. Inclusive quando ele ganhou aqui o título, a homenagem, título, né, que é de pastor emérito, isso estava lá. Quando ele ganhou lá na igreja, né, na comunidade do qual eu faço parte, ele também foi chamado pela mesma expressão, que é teologia da ternura. Eu vi pela Paulo, que eu posso falar pro cara que isso é o do Jonas, não é dele. Eu sempre encontrei esse cara um dia, falando, amigo, não é assim não. Dá o crédito pro cara lá, isso não é teu. Mas acho que o cara nem conheceu, ele não fez maldade. Mas qual é a ideia do Jonas? Uma vez eu estava conversando com ele, o que seria específico da experiência da ternura? Já que ele gostava de falar isso. Teve uma matéria dele na antiga TVE, que ele fala da traição de Pedro. E perguntam a ele como é que Jesus se viu sendo traído por Pedro. Não por Judas, mas por Pedro. E aí ele diz na matéria o seguinte, o Evangelho de João diz que ele dá uma olhada. Ele olha para Pedro, quando ele está sendo julgado, e Pedro está no pátio, ele olha. E o Jonas repete essa cena e diz assim, ele olhou, mas tenho certeza que foi com infinita ternura. Aí eu cheguei lá e falei assim para ele, mas o que você entende por ternura? Porque cada um tem de uma maneira, uma candura e tal. Ele começou a dizer, é um desdobramento do amor e tal, que eu consigo assim assado. Aí eu mostrei para ele o livro de uma psicanalista, professora da UFRJ, chamada Ana Lila. Em 2007 nós participamos de um debate no programa de televisão que foi sobre a questão do amor e tal. E foi um programa que teve uma polêmica, que chamaram um pastor presbiteriano da catedral, que era um pastor auxiliar da catedral, e tudo que eu e ela falávamos, ele tinha um texto bíblico para reeducar tudo. E quando eu usei a expressão amorosidade, ele disse assim, amorosidade lembra amorosidade. Então, essa coisa pacata não é de Deus. Aí eu falei para ele no meio do negócio, não, de Deus é o ódio, porque o ódio é rápido, ele sai destruindo mesmo, você tá certo, cara. E ele ficou uma fera comigo. E essa Ana Lila fez uma tese de doutorado chamada Ternura e Paixão. E eu mostrei para o Jonas, para tentar entender o que ele queria. E ela pega a obra do Freud e tenta pensar se é possível falar que o Freud tem alguma coisa que possa ser considerada ternura. E o que ela defende, essa é a tese propriamente dita dela, é que o Freud tem uma abertura para a ternura porque ele nota que as pulsões libidinais do inconsciente, elas são sexuais, portanto a ideia de sexualidade, mas a sexualidade não se reduz ao coito sexual. Freud disse isso em várias obras. Então o que ela disse é que uma das possibilidades dessas pulsões elas lidarem com a relação com o outro é quando você desvia a sexualidade do coito para o enternecimento. Então ela caracteriza, segundo o pensador francês, a ternura como sexualidade para além do sexo. Expressão dela. E eu mostrei essa tese lá da Ana Lila, que é uma argentina, uma professora do Brasil argentina. Aí mostrei pro Jonas. E o Jonas fala assim, olha, eu não sei se Freud diria isso, eu realmente não sei se eu trabalharia com esse referencial, né? Ele falou mais ou menos isso, mas ele disse assim, eu sei que o que eu penso é que na ternura a gente tem uma mão que se abre para acolher e não o dedo em riste para julgar. Então o que ele dizia é que esse deveria ser o critério do sentido dos conceitos da teologia. Ou seja, nós temos um conceito de teologia chamado Trindade. As pessoas se mataram ao longo da história por causa desse conceito. Se você pegar a história, esse conceito do século III, as pessoas se perseguiram, se excluíram, sabe, se violentaram por causa das formulações desse conceito. O que o Jonas está dizendo é que qual é o sentido de um conceito teológico que não me permita abrir a mão para receber o outro? É isso que ele está dizendo. Mas isso com qualquer um, céu, inferno, purgatório, reencarnação, Exu, sabe? Ou seja, o que ele está dizendo é que a teologia da ternura, ela tem um termômetro para a fé. Tem uma parte do capítulo que eu falo exatamente sobre isso. O termômetro da fé é uma abertura que acolhe o outro. E a suspensão dos dedos em riste.
Portanto, a teologia da ternura do Jonas é uma antimoral teológica. Porque os códigos morais teológicos, me desculpa, eu vivo nisso há mais de 20 anos, não só lendo isso, mas vejo nos bastidores de igreja. Pô, eu não conheço nenhum cânon moral teológico que permitiu ao longo dos séculos uma abertura irrestrita para o outro. Eu não conheço. Não conheço. Um lugar católico que tem aqui, que é meio de direita, que é um amigo meu que coordena, sempre me chama para dar palestra lá, sempre. Não sei porquê, eu não tenho nada a ver com aquilo, mas sempre. Eles são sadomasoquistas, eu também, a gente vai lá e se encontra. Eu falo muito besteira, eles respeitam, eu também respeito ele. Mas nesse dia eles me chamaram para dar aula, para dar uma palestra com um cara que era um pastor de uma igreja dessas, mais pentecostal e tal. E eles fizeram uma pergunta interessante, uma questão interessante sobre o modo como os pastores incitavam os evangélicos a votarem em evangélicos. Era isso. Tinha uma questão lá que era essa. E ele falou a versão dele e eu fiz a crítica à versão dele, dizendo uma outra posição, só isso. E o que aconteceu é que, de repente, no meio lá desse lugar, o Edson já foi lá, aliás, o Bruno foi lá naquele lugar, como é que é o nome daquele negócio? Porra, cara, tu foi lá. Como é que é? Dom Vital. Aí, você é um cara também, você conhece, gosta daquilo. Aí, ele tava lá e tava acontecendo isso. Fui com você, sou papão. Hã? Fui com você, Pra você ver como é que eu frequento lugares, cara. Eu não valho nada, mas vai lá. Então você é o cara que vale alguma coisa. O que aconteceu lá é o seguinte, é que o cara colocou uma tabela. Esse pastor colocou uma tabela, sem brincadeira, com muita boa intenção, para dizer que a gente deveria votar naqueles que implementassem os valores cristãos. E aí eu falei para ele que essa técnica é muito antiga. Isso foi aplicado nos chamados bárbaros quando o Império Romano caiu. E o que eu cheguei para ele e falei o seguinte: exatamente essa proposta pressupõe que o valor do outro só seja válido se for o meu. Portanto, isso pressupõe um narcisismo generalizado. Ou seja, eu só estou com o outro enquanto há algo comum do outro, se comparado a mim. Logo, eu só estou com o outro quando o outro tem a minha face. E aí eu usei um exemplo da linguagem do idioma inglês, que é uma expressão que uma amiga minha, que é estudiosa de gramática inglesa, estava dizendo, que isso é mais recente, deve ter uns 15, 20 anos para cá. Em inglês, você transforma o termo adversativo, né, o mais, but, em verbo. Como? Tem uma expressão inglesa que você diz assim, don't but me. Quando você fala assim, sabe, para com esse negócio de mais, cara. Pô, tudo que eu falo, alguma coisa interessante, você chega e fala assim, vírgula, mais, e detona. Pô, você tá bem, tô vendo que você tá corada, tá alegre, tá feliz. Ah, tô, mais. Sempre acusa uma insuficiência. E aí eu cheguei para esse cara e disse assim, olha, cara, a gente tem que repensar isso pelo seguinte, porque os nossos valores evangélicos, ou católicos, ou cristãos de maneira geral, eles sempre têm um mais. Vou usar uma expressão que o Jonas odiava, igual a mim. A expressão é o seguinte, ela é de Santo Agostinho, que a gente diz que está na Bíblia. É preciso amar o pecador, vírgula, mas não o pecado. Pô, onde que está isso? Onde que Jesus falou essa idiotice? Pô, onde que ele falou isso? Deus perdoa o pecador, mas o pecado. É isso, Deus perdoa o pecador, mas odeia o pecado. A expressão é de Santo Agostinho. É preciso odiar o pecado e amar o pecador. A gente usa isso. Mas tem mais. Isso significa que eu sempre vou ver o outro, se não se identifica comigo, como alguém que deve ser convertido, portanto se tornar quem eu sou. Ou seja, eu sempre vou botar mais. Eu aceito mais. Eu amo mais. Eu isso mais. O que a teologia da ternura faz é tirar o mais. E colocar isso como critério de discurso teológico. Eu amo, ponto final, acabou. Acabou. Não bota vírgula, não tem porém, não todavia, tirei isso. Porque o que a gente faz é uma teologia dos todavias, sabe? Toda hora tem um todavia. E para tudo tem um todavia. E você consegue enquadrar, sabe, num código tão rígido, que eu consigo saber de antemão onde, como e por que o Espírito sopra. Eu estava quando eu lancei meu primeiro livro, Jonas Fidel aparece no sinal.
era sobre o tema da verdade, lá no Bennett, estava lotado. Aí, deu uma polêmica lá, por alguma coisa que eu falei que eu não lembro, mas meses depois tinha um evento de teologia lá, me chamaram para falar do meu livro sobre verdade na teologia. Eu até falei, pô, você tem um problema no outro, cara. Porque tava o Jonas é um cara pacato, assim, gente boa, cara. Aliás, ele sempre se posicionava, mas ele é sempre muito terno e tal. Eu falei, imagina se eu for falar que eu não sou terno, não sou nada com o Jonas e tal. Pô. Aí me chamaram e tava lotado. Tava eu e um outro professor que morreu até. O sinal morreu há pouco tempo, Valdemar. O Valdemar falou, eu falei. Eu disse o seguinte, eu falei, vou ficar falando aqui discursos árabes, eu falei só o seguinte, vocês acreditam mesmo que Deus, o Espírito sopra onde quer? Aonde quer? Aonde Ele quer mesmo? Aí todo mundo lotado, sim, amém. Eu falei, vou desligar, vai lá, amém, amém, amém. Aí eu cheguei e falei assim, então, eu vou falar para vocês o seguinte, imagina agora, o Espírito soprando, agora, numa travesti, prostituta, com HIV, negra, pobre e candomblessista. Flamenguista, né, cara? Pô, se é pra botar, se é pro negócio botar lá embaixo, é flamenguista. Desculpa, essa é a parte preconceituosa que eu não consigo abandonar, não consigo amar flamenguista, mas vai lá, desculpa. Eu amo o pecador, mas não o pecador. Eu sou Santo Agostinho, somos amigos. Mas o que diz lá? O que eu disse? Eu disse isso. Agora, o Espírito ama dessa forma. Sem se tornar evangélico, sem se tornar nada. Continuando a se prostituir. Continuando a ser pobre. Continuando com HIV. Continuando. Imediatamente falaram, impossível. Porque é isso que a gente pensa. Porque tem a porcaria do mais. O que o Jonas está dizendo é que a teologia da ternura, ela tem como critério a produção de uma mão que acolhe, não de um dedo em risco que julga. A substituição da mentalidade judicializante da teologia, que pressupõe Deus como rei, e o pensamento de Deus como mãe ou como avô, que é muito mais legal do que pai. Porra, pelo menos o meu avô, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que eu não fiz com meu avô. Meu pai eu sei tudo que eu não fiz. Meu avô é meio maluco, né? Deixava, ele ria. Se eu me quebrasse, ele ria dessa, adorava que eu me quebrasse. Minha mãe então. Mas pensa isso. Então, essa é a primeira característica que eu acho que é criativa ou afirmativa do pensamento do Jonas. A ternura como critério da fé. Para isso, o pressuposto disso que eu não vou tematizar é que o Jonas diz textualmente que a fé não pode se resumir à anuência a um sistema de crenças. Se a minha fé for medida pela coerência das minhas crenças, então a cananeia não tinha fé. Então o centurião do romano não tinha fé. Eles não tinham esse sistema de crença. E não é que Jesus viu que ninguém tinha tamanha fé como aquela de Israel, dentro de Israel? Isso significa que é preciso pensar a ternura como critério de uma fé que está para além dos sistemas de crença. Segunda coisa que eu tiraria de muito interessante no pensamento de Jonas, o modo como ele critica num artigo que ele publica com o Edson, sobre o negócio de pastoral, não me lembro mais, está no livro de 2007 também. É um artigo dentro daquela coleção Teologia Pra Quê? O Jonas faz uma crítica ali a noção agropastoril do pastor, e que hoje Jesus não repetiria essa expressão de acordo com os critérios que nós temos de organização econômica e social, e que esse desdobramento da figura do pastor nas relações humanas dentro do cristianismo foi nefasto para a própria mensagem de Jesus. Por que ele está falando isso? Porque ele diz lá que ele não se consideraria dessa forma, e que Jesus não pensou pastor da forma como nós atualizamos dentro da igreja a figura do pastor, como alguém que tem rédea ou que está à frente, mas alguém que legisla e portanto funda o caminho do outro. E o que eu, conversando com ele, tem um capítulo todo aqui nesse livro que vai sair, tem uma parte que eu tematizo isso, né, lá, melhor até do que aqui, é que o Jonas teria trocado, essa é a minha hipótese, a noção de pastor pela noção de amigo. Ele diz isso, o senhor tem, né? Ele diz que mais importante para ele
para ele foi contabilizar os amigos do que conhecer o número das ovelhas. Isso é muito importante, porque nas tradições cristãs, a amizade não tem lugar teológico. No século IV, a mentalidade dos mosteiros ocidentais, Paulino de Nola, Santo Agostinho, rechaçaram a amizade, textualmente. Nesse livro que vai sair, tem uma parte inteira que eu cito Santo Agostinho, como se fosse uma carta para o Jonas dizendo como é que ele reelaborou a noção de amizade. O Santo Agostinho diz que a amizade ela é problematicíssima no livro 4 das Confissões. Porque quando eu tenho um amigo, ele usa o texto do Ovídio, que diz que a amizade são dois corpos animados por uma só alma. Por isso, quando morre um amigo, morre metade de mim. E o que o Santo Agostinho não vê isso algo de bom. Ele nota que isso é uma porcaria. Mas se Deus for o nosso amigo, a gente nunca vai sofrer pela perda de ninguém. Portanto, a única amizade que deve ser levada às últimas consequências é a amizade a Deus. Porque Deus não muda, portanto, a gente não pode perdê-lo. É muito interessante, porque quando eu estava construindo isso, eu e o Jonas paramos, ele tinha lá umas bíblias na casa dele, e eu peguei a capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus vai estar se despedindo. São vários capítulos que estão ali orientando o modo como ele vai morrer, né? O capítulo 17 se acertou, mas o capítulo 15, o Jesus chega, para e diz aquela frase fantástica, genial: eu não vos chamo mais de servos. Na verdade, em grego vos chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu tenho conhecido do Pai, eu tenho dado a conhecer também. É a expressão de Jesus. E aí a gente leu junto esse texto. E eu fiz a seguinte colocação: isso tem a ver com o que você está propondo? Ele falou assim: olha, quando eu escrevi essas coisas, eu não me lembrei dessa passagem, mas eu citaria na íntegra essa passagem. E aí eu falei assim: como você a interpreta para eu colocar aqui, respeitando o espírito do seu pensamento? Ele fala assim: Jesus abriu mão do lugar do Senhor. Que é uma correlação: Senhor escravo, Senhor servo. Kyrios, que era como você titulava Deus, mas também os senhores que tinham posse de terras de escravos. Jesus abre mão de uma coisa que teologicamente é lugar comum. A gente chama nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém chama nosso amigo Jesus Cristo. É isso. Se a gente levar a sério essa passagem, a gente devia abrir mão dessa expressão. A gente é muito mais filho de Paulo do que de Jesus nesse caso. E o que o Jonas faz, ele diz, eu tematizo aqui, quando a gente estava discutindo a passagem, que o modelo pastoral dele era o modelo da amizade, por uma outra experiência. Porque na amizade não há subalternidade, dizia o Jonas. Eu lembrei a ele que o Aristóteles, na livro Ética Nicômaco, no livro 8, ele diz, tem 2 livros dentro desse livro que são sobre amizade, o 8 é um dos principais, é o principal. Ele diz lá que a amizade tem várias coisas, vários elementos, mas o elemento que você não pode tirar é a necessidade de reciprocidade, porque não há submissão na relação de amizade. Eu digo isso aqui no livro de outra maneira, porque eu lembrei isso ao Jonas, porque eu ficava escrevendo e discutindo com ele, escrevendo, e pegava as passagens dele, lia, e aí eu ia para casa, escrevia, voltava. E ele disse assim para mim: eu não conhecia isso, é isso aí que eu conheço. Então, por que eu digo isso? Não só porque biograficamente muita gente teve relação de amizade com ele, e é muito difícil ter amigo pastor. Quando eu estava na Igreja Presbiteriana Unida, 2000, eu fui a um encontro nacional, Espírito Santo, representar a igreja lá, o Denise e o Jonas até. Eu era muito novo, mas fui lá, falar lá qualquer coisa lá. Aí, acontece que tinha uma pesquisa sobre como que os pastores se sentem pastoreando suas igrejas. E o que aconteceu é que o moderador da reunião dos pastores, ele calculou o percentual de uma resposta comum. 78% se diziam profundamente solitários. Mas não é só isso, não. São Paulo tem um centro de tratamento para padres alcoólatras. Qual é a principal reclamação dos padres do Brasil? A solidão.
Porque relações pastorais são relações hierárquicas, onde não há reciprocidade. Então, esse elemento é um elemento muito importante, porque relações de amizade... Posso falar besteira aqui? Geralmente eu falo as coisas, eu falo bem besteira, mas eu acho que essa expressão não conseguiria sair dela, me desculpa, o caráter muito grotesco. Mas amizade não se caga a regra. E o que Jonas está dizendo, nesse texto pequeno dele, é exatamente